Alô, alô, Realengo! Hoje estou no coração da Zona Oeste. Hoje eu vim matar uma saudade. Grande Realengo. Quem não se lembra, né, de quando era criança, as atividades que aconteciam ali dentro, na juventude, na época do som. Várias equipes de som tocaram ali naquela quadra e vários casais constituíram famílias ali dentro, né? Então, vamos relembrar um pouco do CRI de Realengo. Vamos bater aquele papo com o nosso amigo Petro. Esse daí vai contar várias histórias, várias curiosidades e vamos dar uma viajada no tempo. Então, vamos embora. Vem comigo depois da vinheta. Estamos aqui mais uma vez nesse santuário maravilhoso, CRI de Realengo. Muitas pessoas passam ali por fora, veem, é um galpão antigo, mas não sabem a importância que tem o CRI de Realengo, principalmente para a comunidade de Realengo. O Pedro vai contar um pouco dessa história para a gente. 28 de novembro, te significa alguma coisa? Uma data muito importante para nós aqui. É o dia que surgiu o CRI de Realengo, Centro Recreativo Industrial de Realengo. É o CRI. Como surgiu? De quem foi a ideia? Na época, né? Eu era né? Foi de meia meia. O que ocorreu? Um grupo de amigos, né, se reuniram e criaram em 1943. Assim, muitos passaram por aqui, no caso, né, esse início foi um início muito importante para nós, que surgiu, né, essa obra maravilhosa, esse clube maravilhoso que estamos aqui e vamos completar 82 anos. E foi uma época que a maioria dos terrenos que pertenciam ao exército estava sendo desapropriado, o dito do Vale estava voando para que seja levantada as casas populares que aonde isso, essa época, né, a época de era Vargas, né, em 1943, foi construído, né, várias casas, inclusive a Vila Vintém, várias casas no Rio de Janeiro, né? E o CRI, no caso, surgiu num momento assim que foi uma aclamação popular até, porque foi feito o Coelho de Padre Miguel, foi feito o API lá da Penha, e aqui em Realengo a gente não tinha uma área de lazer, um clube. Então, na época, foram cedidas duas casas, tá? Que hoje são duas casas que estão aqui, e foram cedidos para criar o CRI de Realengo. Aí surgiu nessa época, né, o CRI de Realengo. O que finalidade? A finalidade era assim, social, né, na época, porque a gente não tinha um local. Estou me imaginando nessa época também, que eu já li muito sobre isso, né? Nessa época não tinha uma área assim, para as pessoas terem lazer, né, uma recreação, um esporte. O CRI foi feito para isso, para as crianças estarem aqui dentro, os adultos, os idosos. Inclusive, tivemos várias coisas aqui nessa época, né? Surgiu até um bloco carnavalesco do CRI. É mesmo? Teve um bloco aqui chamado, era o bloco carnavalesco do CRI de Realengo. Poxa, esse bloco durou até quando? E quem foi o fundador desse bloco do CRI de Realengo? Foi a diretoria do CRI, né? O CRI fundou um bloco também. Então, o que aconteceu nessa época? Tinha as rainhas, né? Reis, rainhas do bloco, e era uma coisa muito bacana, muito legal. Era
tempo maravilhoso, né? Inclusive esse espaço aqui, né? Quando surgiu esse espaço aqui que não existia também, era só um quintal de casa, como todas as casas que a gente tem aqui na Marechal Marciano, ela tem a casa na frente e o quintal atrás. E foi aos poucos, né? Se organizando, eu imagino isso também, as pessoas se organizaram bastante até. Eu acho que foi uma aclamação popular na época. Eu acredito que todos ajudaram a construção do CRI, não foi só a diretoria em si, mas todos que apoiaram o CRI, os sócios, que tinham muitos sócios aqui também na época. E essa época foi uma época maravilhosa. Então, que foi surgindo as ideias de ter esse espaço esportivo, cultural e social. Isso. Você disse que eu acredito que a pedra fundamental foi colocada no dia 28 de novembro de 1943. 10 anos depois começou a construção, né? Dia 28 de outubro de 1953. Sim, aí foi que surgiu esse espaço aqui, maravilhoso também hoje, né? Hoje a gente tem a nossa estreia aqui jogando futebol, mas esse espaço foi nessa época mesmo. O CRI surgiu em 43, mas em 53 começaram as obras. Em 58 as obras encerraram e aí foi a inauguração aqui do CRI. Então essa data as pessoas visualizam muitas dessas duas datas como um marco do CRI. Mas o nascimento também do CRI é 28 de novembro de 1943. E muitos movimentos importantes aconteceram aqui, né? O primeiro foi o bloco carnavalesco e vários movimentos culturais também surgiram aqui no Pidiê Aleluia. Sim, através do carnaval, né? Foi o Losão, né? Na época, o bloco que vinha aqui era muito conhecido na época. E outros blocos também carnavalescos que veio para cá, o Iacueco, né? Que hoje até era até agora, mas o Iacueco também era dessa época. Foi uma época maravilhosa, teve pessoas maravilhosas aqui dentro, teve políticos aqui dentro. Não posso deixar de citar o nome do político, que era criança aqui, era uma criança que se transformou em político, que é o Paulo Ramos. Hoje ele está até aposentado, né? Mas Paulo Ramos sempre surgiu aqui, ele era criança, ele tem forte de criança, ele tem uma personalidade na deputado federal, estadual federal, uma pessoa bem conceituada de Vianello. Também eu cito aqui também na área esportiva o Canário. O Canário que jogou no Real Madrid, o Genton, Stefano e Canário. Era o melhor ataque do mundo na época. Isso foi um marco muito importante para nós. Hoje o Canário, graças a Deus, é vivo ainda, né? É uma lenda viva nossa aqui do Rio de Janeiro, que mora em Valência, na Espanha. Mas foi uma pessoa que passou aqui pelo CRI, jogou futebol no CRI. Foi um marco assim, muito importante. Tem uma história muito rica, né? Muito maravilhosa. Tivemos muitos momentos maravilhosos nessa época. É uma época que, assim, como eu disse, eu vi bastante isso. Eu vi muitas pessoas aqui que passaram pelo CRI. Graças ao CRI, são pessoas que tiveram a sua projeção. Você pode citar outras personalidades que passaram por aqui, além do Canário? Sim, o Canário, eu posso falar de vou voltar a falar do Paulo Ramos também, que é um deputado federal, Paulo Viana, teve feito aqui. Muitas pessoas que estão fazendo um pouquinho aqui na minha memória, as pessoas que também ajudaram muito o Rio, né? Como meu pai, né? Meu pai, Jorge Santos Fonseca, que era conhecido como Jorge Sargento na época. Meu pai ficou 30 anos aqui, transformou muitas coisas aqui dentro também. Legal, muito bom. O seu Damasceno também na época era uma pessoa que tinha uma escritura muito maravilhosa. E outros mais, né? Que a gente pode um pouquinho a memória, mas são pessoas que lutaram nesse país. Existia uma diretoria aqui que era muito atuante, tá? A diretoria daqui, inclusive, existia eleições do CRI, eram umas coisas assim, bem democráticas também, tinha os seus posicionamentos, seus prós e contras, mas era uma coisa tudo em prol do CRI. Sempre foi em prol de nós da cor azul e branca, que é a nossa cor do Rio de Janeiro. O que
traz uma lembrança quando você entra nesse lugar? Qual é a lembrança que você fala assim, rapaz, eu gatinhava aqui, eu andava de fralda aqui e hoje eu admiro muito esse lugar? Então, eu assim, tenho uma lembrança triste, né? Mas eu vou falar triste aqui na alegria. Com certeza. A alegria é sempre bom. Mas os melhores momentos aqui que eu vivenciei dentro do Rio de Janeiro foi os bailes, tá? Na época da Show de Som Encontro. Do DJ Wilson. Que tinha o Wilson, que Deus o tem agora, Rosa, Roberto, outros mais, né, que faziam parte da equipe. Era momentos maravilhosos, domingos maravilhosos, como os vários cantores estiveram aqui, Biafra, Lulu Santos, teve Sérgio Malandro, teve Nelson Gonçalves, que meu pai gostava muito, teve Carlos Alberto, que meu pai gostava muito, ele era muito poético, né? Então são momentos saudosistas, então esses melhores momentos assim, que a gente gosta de estar aqui presente. Eu tenho uma passagem aqui em 1994, quando o Brasil foi campeão mundial, eu estava aqui dentro. Foi um momento maravilhoso também, então tudo assim, a gente gosta desse espaço, a gente gosta desse espaço pelos momentos maravilhosos que a gente viu aqui dentro. Anos 70, né, momento show, muitas músicas foram lançadas aqui, como eu disse lá na introdução do vídeo, muitos casais foram formados aqui dentro, principalmente essas partes aqui, ó. Muitas crianças que hoje são mães foram feitas aqui, embaladas nas músicas lentas, na música soul, que era o estilo da época. E quanto mais eu vou dos anos 70? Os anos 70 eu posso dizer muito pouco também, mas eu não vivenciei muito isso, né? Porque era muito novo ainda, né? Mas os anos 80 eu vivenciei até mais. Mas os anos 70 também, quando meu pai contar as histórias, falar, eram momentos assim, realmente mágicos, momentos maravilhosos. Tinha um paredão aqui que a gente ficava namorando, eu não, na época não, mas as pessoas namoravam muito no paredão. Eu depois das décadas de 80 eu comecei também a namorar no paredão. Muitos amigos aqui conheceram suas namoradas, suas esposas, né? E hoje eu tenho o prazer, né, de os filhos, eles contar as histórias para mim e trazer seus filhos, assim, seus netos, tudo, né, trazer aqui para a gente estar participando também do momento que a gente vive hoje da nossa futsal, né? E é maravilhoso. As décadas de 70, ela foi muito assim, bacana, legal, né? Foram movimentos show muito bacana mesmo, né? Tinha o Tony Tornado também, que na época, né, eu acho que as pessoas pareciam muito com ele, então usavam aquelas calças também um pouco assim, né, grandes, tudo para hoje a gente não vê mais, né? Então eram momentos de black, né? Muitos amigos meus blacks, né, na época, de 70 até 80, eu já conheci isso também melhor, né? Eu também viajei nessa época também, eu estava no Rio Grande do Sul, só que voltei para o Rio de Janeiro em 74. Esporte. No momento em que o CRI, né, era o carro-chefe nosso, né, a gente tinha muitos bons, eu falei, né, do Canário na época, né, foram feitos muitos times muito bons, a gente viveu muitos momentos bacanas, tinha uma sala de troféu aqui maravilhosa, mas infelizmente só tem um agora no troféu do Rio, mas na época a gente ganhava muitos torneios, muitos campeonatos. Estava muito ali no campo do API, que hoje infelizmente também acabaram, o nosso campo ali. Era um campo maravilhoso, que era o campo do CRI. Na época o campo do API era o campo do CRI, que hoje infelizmente está lá, né, largado e não é mais campo, infelizmente. A gente tem que falar isso, né, nossa realidade. Mas a área esportiva sempre foi bacana, foi legal. Nosso pavilhão também, que a nossa bandeira era muito bonita, era com aquela marca da indústria, né? Que é muito bacana. E foi momentos maravilhosos que a gente viveu nos campos. Curiosidade. A curiosidade eu até contei já antes de tudo, né? Mas Um especial que dá, esse aqui eu vou ter que contar porque foi um marco nesse lugar aqui. O que é a passagem nossa ruim, né? Assim, eu tenho que contar também. Foi até que foi feita essa
camisa aqui, tá? Um resgate do Rio de Realengo. Eu fiz essa camisa para resgatar o Rio de Realengo, porque no ano anterior, infelizmente, por brigas judiciais, o INSS titulou dono e tomou a gente, né? Mas por um período botaram uma igreja aqui, que não tem nada com essa igreja, né? E ela ficou aqui um ano. Inclusive ela fez uma coisa, o pastor, né, fez uma coisa muito triste, né? Tudo de amarelo. Foi um momento que a gente viveu um ano amarelo aqui, e foi momentos muito ruins. Mas, graças a Deus, fomos trabalhando em cima disso, resgatamos as nossas cores, conquistamos nosso espaço, e estamos lutando até hoje aqui por esse espaço, por esse bairro. Então, foi uma coisa que marcou muito, foi isso, né? Mas, voltando ao passado, eu acho que quem viveu isso aqui, desde 1943 até hoje, teve muitos momentos maravilhosos, a gente não pode esquecer essa coisa ruim que aconteceu, por falta também de a comunidade não abraçar nosso clube, né, que hoje abraça, tá? Eu tenho que dizer isso, porque a gente deixou um período de não abraçar o clube e foi muito ruim para a gente, mas voltando os tempos atrás, era Festa da Primavera, Rainha da Primavera, 1º de outubro, 1º de maio, Dia do Trabalhador, tinha sempre festa aqui, sempre. Era festa para as crianças, era competições, era uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu vivenciei, eu vi isso de perto, é uma coisa que me emociona muito. Você vê momentos maravilhosos, hoje eu tento até resgatar um pouco dessa memória, mas como os anos são diferentes, né? Mas naquela época era uma época muito saudosista, muito boa. E os bailes, né? Os bailes são coisas que marcam a gente, que todo domingo era sagrado. Era 8 horas da noite até meia-noite, a gente ficava aqui dentro, curtindo aqui, né? Curtindo a gente. Inclusive o segundo andar foi feito pelo meu pai na época, a gente falou. Ele fez o segundo andar foi feito. Fizemos um MPB. Então ficou a parte de discoteca aqui no salão, MPB lá em cima. Foi vários sucessos, como o Leandro até gosta muito de músicas e tudo, né? Foram vários momentos maravilhosos aqui. E lançamentos internacionais que vinham lá de fora, né? E a gente não conhecia as músicas, né? Nem, até chegar no Fantástico a gente não conhecia, mas conhecia aqui pelo show de som encontro, porque eles investiam nisso, né? No momento, e a gente sabia já, quando passava no Fantástico, já via a música aqui no Rio de Janeiro. O Fantástico era como se fosse YouTube, Spotify, e se serve hoje. Muitas coisas foram pensadas lá. E aqui também, né? Tipo assim, não, eles são tão, como eu gosto de conversar com as pessoas mais antigas do que eu, eles sempre me contam história desse lugar e conta com emoção a importância do Rio Realengo na vida deles, entendeu? Inclusive, aí eu fiz passagem de música aqui também, né? Que tinha as pessoas que jogavam carteado, assim, criativo, né? Então tinham várias mesas aqui, várias competições de carros, tinham sinucas aqui também, então os jogos assim, que não era assim, mais uma distração que ganhava pelo troféu, era uma coisa bacana, uma coisa legal também. Isso aqui ficava muito cheio, isso aqui ficava muito, tinha muita gente, a rotatividade era muito grande, de crianças, idosos e adultos. Eu, como criança, muito pra cá, eu morei aqui do lado, no 367, na estimação, morei aqui no 491, na memória até hoje. Então, eu sempre vivenciei Realengo, sempre estava presente em Realengo, e sempre um crise de Realengo na nossa vida, na nossa história. Considerações finais. É o que eu peço, né, a Deus, primeiramente, né, a gente pedir a Deus. Obrigado aqui ao Leandro, né, pela essa oportunidade de estar falando comigo. Eu esqueci dos nomes importantes aqui, mas é uma coisa que a gente se emociona, né, quando a gente leva as pessoas, são muitas pessoas que vivenciaram aqui dentro. Seu Rubens também, eu tive a alegria aqui agora. Seu Rubens foi uma pessoa muito importante aqui, foi presidente do Rio também, na época, tá? Como o Zé Mar também foi presidente, como o Carlinhos e outros mais, né, que a gente vai puxando aqui os nomes, vai lembrando. Mas assim, o que eu peço, né, a Deus é que nos dê força
aqui junto, permanecer esse espaço e recriar esse espaço. Está faltando recriar, faltando pessoas que realmente gostem e pessoas que ajudem. O poder público poder ajudar a gente é importante, tá? Porque aqui tem movimentos maravilhosos também. E reuniões políticas também, já tivemos aqui dentro, né? Várias reuniões políticas que, independente de oposição ou situação, tem sempre esse espaço aberto para todos. A democracia aqui ela é aberta para todos. Aqui não tem distinção de preto, vermelho e azul. Aqui é azul e branco, mas a gente não tem a gente não recrimina as pessoas que vêm com a gente. A gente não critica. A gente apoia e a gente quer o melhor para o nosso clube. O que a gente espera para o futuro é que as pessoas abracem mais o nosso clube, que hoje tem aqui dentro um instituto que chama Instituto Ilhéucas, e tem a minha escola de futsal, futebol, big soccer, Beto Realengo. Então, se alguém puder agregar conosco, é muito importante isso. Eu acho que a gente só está fazendo bem para as crianças da nossa comunidade, da Vila Vildém, da Adjacência. Todos que vêm nos procurar, a gente recebe de braços abertos. Tu tocou no nome aí que eu estava até passando batido em Ilhéucas. O que seria o Instituto Ilhéucas? Então, o Ilhéucas é o Instituto Nacional de Desenvolvimento, Esporte, Lazer, Cultura e Assistência Social. Temos 4 vertentes, podemos abranger dentro do grupo. Abraçamos o grupo por isso, por a gente ter uma razão social no CNPJ. Então, o Ilhéucas ele está abrindo várias áreas, várias fontes, né, para arrecadações também, que onde vai nos ajudar aqui o CRIS de Realengo. Com esse objetivo, nosso objetivo é andar paralelo ao CRIS, mas com a mesma vertente, com o mesmo propósito, é ajudar quem nos procura. Quem nos procura, a gente sempre recebe o também. Obrigado aí, Betão, por a gente bater esse papo maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês aí que acompanharam até agora o projeto TRBA Podcast. O objetivo do projeto TRBA Podcast não é só focar música, mas também contar um pouco da nossa história, um pouco da história do nosso bairro de Realengo, do lado de cá, que precisa ser ouvido também. E por isso que estou aqui hoje, nesse tempo maravilhoso, do lado desse meu amigo Beto, contando um pouco da história do CRIS de Realengo. Não deixe de se inscrever no meu canal, se inscreva, curta, comente, compartilha. Manda para aquela pessoa, olha a história bacana que o Leandro gravou, vamos assistir junto, vamos matar a saudade, valeu? Obrigado a todos, até a próxima, Projeto TRBA Podcast. Valeu, Leandro, obrigado.